Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os braços. Não cantaremos o ódio, porque ele não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Com este poema, Congresso Internacional do Medo, de Carlos Drummond de Andrade, começamos hoje, dia 16 de julho de 2020, mais um Poucas e Boas do portal Contra a Prosa e do Landeswald Blog. O Brasil registrou 1.322 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Com isso, subiu para 76.688 o número de vítimas fatais da doença no país. De ontem para hoje, segundo a pasta, foram 45.403 novos casos positivos, o que levou para 2.012.151 contaminados por Covid-19. O total de casos confirmados no Brasil, portanto, passa oficialmente dos 2 milhões. Em Sergipe, a Secretaria de Saúde informou que há 41.226 contaminados confirmados da Covid-19 e 1.071 vítimas da doença. Foram incluídos nesta quinta-feira, 16, 1.094 novos casos e 17 mortes. Dessas, 13 estavam em investigação e foram confirmadas. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.380 casos da Covid-19, com uma taxa de crescimento em torno de 3%, portanto, estabilizando o número de casos no estado da Bahia. E 55 óbitos somente nas últimas 24 horas. Foram 4.388 pessoas curadas e o total de casos de contaminados chega a 116.373 pessoas desde o início da pandemia. Já são 91.096 pessoas curadas, 22.284 encontram-se com a doença, portanto, contaminados, e 2.693 tiveram óbito confirmado de coronavírus. Os casos confirmados ocorreram em 402 municípios baianos. Como a Bahia tem 417 municípios, faltam apenas 15 municípios para que os casos de Covid-19 fechem em todos os municípios da Bahia. Os municípios com maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes foram Gandu, Itajuípe, Piauí, Lauro de Freitas e Itabuna. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 229.503 casos descartados e 98.602 pessoas ainda em investigação. Por falar nisso, os municípios da Bahia, da nossa região, apresentam os seguintes casos. Alagoinhas, que faz parte do Núcleo Regional de Saúde do Nordeste, é a cidade com o maior número de casos. Alagoinhas chega a um total de 939 casos confirmados e 25 ainda aguardando validação. Em segundo lugar vem Catu, com 516 casos,
8 aguardando validação. E em terceiro lugar está aqui Ribeira do Pombal, com 247 casos, 2 aguardando validação. Surpresa é a cidade de Nova Açores, que tem apenas 26 mil habitantes e já está com 190 casos, 3 aguardando validação. Vale dizer, portanto, Ribeira do Pombal, ao todo com 249 casos confirmados e 4 óbitos. Na região Regional de Saúde do Centro-Leste, que engloba ali os municípios da região Cisaleira, mais Feira de Santana, a região de Feira de Santana vem até o município de Araci. O primeiro lugar, obviamente, é a cidade de Feira de Santana, que tem hoje confirmados 5.455 casos e 124 aguardando validação. É bom lembrar que a população de Feira de Santana está em torno de 615 mil habitantes. O segundo lugar da região é Itaberaba, com 482 casos e 15 aguardando validação. Conceição do Coité está em terceiro lugar, com 473 casos, 21 aguardando validação. Araci, aqui próximo da gente, são 470 casos e 11 aguardando validação. E em quinto lugar está a cidade de Serrinha, com 359 casos, 15 aguardando validação. No município de Poço Verde, a Covid-19 já fez 8 vítimas. O município, com cerca de 24 mil habitantes, está sendo maltratado pela Covid-19. Já são 124 casos, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, hoje, dia 16, e um total de 8 óbitos. Apesar disso, foram contabilizadas 92 pessoas recuperadas e 428 que tiveram alta do monitoramento. Ainda há 24 pessoas com a doença, destas 24, 20 em confinamento e 4 internadas. Ao todo são 183 pessoas em monitoramento atualmente. Os números indicam que a doença ainda persiste no município e não há perspectiva de relaxamento do distanciamento social. O portal Cícero Dantas Acontece noticiou que o município de Fátima recebeu novos equipamentos hospitalares esta semana, que reforçarão ainda mais a estrutura da maternidade Maria Jovita Nascimento. A obra já foi 90% finalizada e a sala de estabilização foi montada neste último final de semana para atender a população. Estão disponíveis monitor multiparâmetros, oxímetros digitais, aspirador de secreções, laringoscópio completo, ambu adulto e infantil, bomba infusora, carrinho de emergência. A Secretaria de Saúde ainda aguarda a chegada de outros equipamentos e insumos que já estão em fase de entrega. No entanto, a preocupação está no aumento da procura de pacientes com sintomas característicos da Covid-19. O blog do Joilson Costa divulgou que na quarta-feira, 15 de julho de 2020, o prefeito Ricardo Maia, de Ribeira do Pombal, em reunião na CEINFRA, em Salvador, apresentou o projeto de asfaltamento da BR-110 ao Alto Santo Antônio e que a obra foi aprovada pela Secretaria Estadual e vai para processo de licitação para ser executado dentro em breve. O investimento custará em torno de R$1 milhão. Ricardo Maia agradece mais uma vez ao governador Rui Costa e ao senador Otto Alencar por sempre estarem abertos para melhorias no município. Uma conquista que é um sonho antigo dos moradores do Alto Santo Antônio e que vai impulsionar o desenvolvimento da comunidade, segundo o prefeito Ricardo Maia. O portal jeremoabo.com noticiou que o Banco do Brasil, a agência Jeremoabo Bahia, suspendeu atendimento ao público após confirmação do primeiro caso de funcionário da agência contaminado pela Covid-19. O teste positivo foi confirmado no dia 13 de julho
A medida foi tomada imediatamente para a proteção do corpo de funcionários e clientes. Todos os funcionários foram testados e aguardam o resultado dos exames. Também foi feita a desinfecção do ambiente. A sala de autoatendimento ainda se encontra parcialmente em funcionamento. Os bancários são também profissionais que correm alto risco de contaminação. Após o anúncio da esposa de Zé do Sertão, a ex-vereadora Naldinha, como vice do candidato do PL José Mendonça, Tiago Andrade passou a receber vários apoios de famílias que esperavam a confirmação do vice para decidir em que lado votariam. Um dos significativos apoios recebidos pela chapa de Tiago Andrade e Ronaldo Santana foi o do ex-vereador Gerson Rodrigues Santana, conhecido como Gerson de Nilson do Riacho. Ainda não se sabe se a decisão de Gerson inclui toda a família, inclusive se o irmão Edinalvo de Nilson, que também já foi vereador por 2 mandatos, está na lista de apoio. Fato é que nunca a família se dividiu antes. E Gerson, antes de tomar qualquer decisão, comunicou ao pai. O grupo governista está em festa e recebeu o ex-vereador com gritos de vitória. O povoado João Grande, do município de Heliópolis, já está com sua praça quase completa. Ainda não foi inaugurada pelo prefeito Ildinho, mas um rapaz, por entusiasmo ou pirraça, montou num cavalo e saiu desfilando entre os canteiros da nova praça. Os moradores não gostaram e uma pessoa fez a filmagem que vocês estão vendo aí, pegando o flagrante, e enviou para as redes sociais. Segundo informações, trata-se de um provável adversário político do prefeito. Se for verdade, não dá para entender como alguém pode ficar zangado se uma obra é feita para beneficiar uma comunidade. Valeu, galego, você tá fazendo certo, né? Você já tá bom lá. Eu vou ver esse vídeo, viu, velho? Você tá bagunçando depois de que eu não avisei. E a obra foi paga com recursos públicos. As paixões políticas permitem que muitos não consigam separar aquilo que é disputa eleitoral e os investimentos públicos. Confundem o pessoal e o público, o particular e a república. A Prefeitura Municipal de Heliópolis iniciou hoje, 16 de julho, as obras da reforma da Praça Honorina Alves, antiga 15 de novembro, conhecida também como Praça da Rodoviária. Construída na administração do prefeito Haroaldo Barbosa, o local nunca foi reformado e dava certo desânimo nas pessoas, porque ali é ponto de embarque de estudantes e moradores da zona rural quando vêm ao município em épocas de feira ou para alguma outra atividade de saúde. A obra só foi possível porque não foi realizado o tradicional São Pedro de Heliópolis este ano. O prefeito Ildinho aproveitou a sobra dos recursos para realizar a obra prometida. Os detalhes do novo formato da praça não foram ainda divulgados, já que a planta anterior foi toda alterada e ainda não foi disponibilizada para a imprensa. Mas o encarregado Steven Carvalho confirmou que haverá praça de alimentação e alguns quiosques. A rodoviária será demolida e, infelizmente, as árvores também. Sobre a derrubada das árvores, que demoraram dezenas de anos para chegar ao porte de hoje, a prefeitura lamenta, mas não havia alternativa. Isto porque aquele tipo de árvore não é adequado para praças, porque suas raízes brotam do chão e quebram todo o pavimento, por mais resistente que ele possa ser. No lugar vão plantar novas árvores.
falam em palmeiras, que dão uma beleza inconfundível a qualquer praça de lazer. Infelizmente, as prefeituras não têm as ferramentas adequadas para a remoção de árvores, sem precisar derrubá-las. Daí, todas as vezes que precisam construir ou reformar praças, as árvores são sacrificadas. Todos lamentaram os cortes, mas sabem que foi um mal necessário. Agora, a população está ansiosa para a obra findar e o prefeito fechar, com chave de ouro, seus 8 anos de administração. Se você gostou do vídeo, então vá lá no nosso canal no YouTube, Contra a Prosa, e também o canal Landesvaldo Lima. Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. E um abraço, muito obrigado e até a próxima.